As manifestações extraintestinais da DI são uma realidade. Uma parte das pessoas que têm DI não tem apenas afetações gastrointestinais, mas também problemas nas articulações, na pele ou problemas nos olhos, entre outros. Algumas destas queixas podem trazer associada alguma evolução da doença e, por isso, há que estar atento. Há estudos que sugerem que entre 6% a 40% dos pacientes com DI têm uma ou mais manifestações extraintestinais e mais de 15% têm manifestações cutâneas. Muitas pessoas com DI têm outros problemas para além dos intestinos. São as chamadas manifestações extraintestinais. Problemas dermatológicos, articulares e oftalmológicos podem ser uma realidade para quem tem doença inflamatória do intestino. No caso das manifestações na pele, o dermatologista é um aliado de peso. Vamos saber porquê. Professor Tiago Torres, muito obrigada por ter aceitado o convite da APDI e estar hoje aqui connosco. Todos sabemos que as manifestações extraintestinais são frequentes na DI. Porquê? É a primeira questão. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Sim, na doença inflamatória intestinal, um grupo de doentes, cerca de 1/3 dos doentes, podem desenvolver manifestações extraintestinais, de vários órgãos. O mais comum é musculoesqueléticas, portanto, das articulações, das articulares, mas 1/3 destes doentes podem desenvolver doenças de pele, que são as tais manifestações extraintestinais cutâneas. A relação entre estas manifestações e a doença inflamatória intestinal ainda não é totalmente conhecida. Sabemos que em alguns casos haverá uma relação dos mecanismos das doenças entre a doença inflamatória intestinal e algumas destas manifestações. Outras situações nós ainda não sabemos porque é que acontecem e noutras ainda pode ter a ver com efeitos da própria doença inflamatória intestinal. Por exemplo, na pele, podemos ter algumas manifestações causadas pela má absorção de nutrientes, de vitaminas, minerais, porque o intestino não está funcionante. Portanto, aí nós percebemos que a relação vem dessa situação alterada no intestino. Mas, de facto, ainda há aqui muito para percebermos, embora, em alguns casos, sabemos que há alguma partilha de mecanismos das várias doenças. Há alguma relação entre a medicação que é prescrita e que o doente toma ou não? Por exemplo, a medicação biológica ou outra? Isso é uma questão importante. A medicação para a doença inflamatória intestinal é fundamental fazê-la, naturalmente. Naturalmente, como todas as medicações, incluindo a medicação biológica, pode haver efeitos secundários e pode haver efeitos secundários na pele. Mas a grande maioria das manifestações cutâneas da doença inflamatória intestinal não estão relacionadas com a medicação. Existem algumas. Portanto, é conhecida uma relação em alguns doentes, até um bocadinho fora do que seria expectável, doentes que estão a fazer tratamento com terapêutica biológica e desenvolvem psoríase, que é uma doença que é tratada com essa terapêutica biológica. O que à partida não se percebe, não é? É paradoxal, nós até dizemos que é uma psoríase paradoxal. Podem acontecer outras manifestações na pele relacionadas com a medicação, mas essa não é a norma. E, portanto, isto até para dizer que é importante fazer a terapêutica para a doença inflamatória intestinal, porque não é comum termos esses efeitos cutâneos. E como é que, já agora fiquei curiosa com essa questão da psoríase em doentes que, de facto, estão a ser tratados com medicamento que também tem deveria ter um efeito bom para a psoríase. Como é que depois vocês tratam a psoríase desses doentes? Isso é uma questão interessante. Nós chamamos mesmo psoríase paradoxal, é uma reação paradoxal, não é expectável, porque são medicamentos que são utilizados para a doença inflamatória intestinal e para tratar a psoríase. Já se sabe um bocadinho o mecanismo, sabe-se que em alguns doentes pode, pela utilização dessas terapêuticas, haver a produção de certos mediadores inflamatórios que causam a psoríase. E o que nós fazemos habitualmente, e aqui é muito importante o diálogo entre o gastroenterologista e o dermatologista, é muitas vezes mudar a terapêutica. Felizmente, na doença inflamatória intestinal, há cada vez mais terapêuticas disponíveis, com mecanismos diferentes, e, portanto, que também funcionam na psoríase. Portanto, habitualmente o que nós fazemos é parar essa medicação e substituir para outra que funciona na doença inflamatória intestinal e muitas vezes também funciona na psoríase. Portanto, a medicação à medida de cada doente, cada vez mais é por aí o caminho, não é? A medicina personalizada. Personalizada, aquilo que se chama a medicina personalizada. Professor,
A que lesões em geral, e agora excetuando a da psoríase que já nos explicou, que outras lesões é que aparecem e como é que se tratam de facto, porque também é importante saber. Existem e estão descritas várias manifestações cutâneas, portanto, na doença inflamatória intestinal. Há algumas que são mais, eu não digo frequentes, mas são as mais comuns dentro destas manifestações, porque de facto não são extremamente frequentes. Há algumas que nós chamamos reativas. É o eritema nodoso, que depois posso explicar, o pioderma gangrenoso, a estomatite aftosa. São talvez as Tudo três... nomes bonitos. Nomes bonitos e serão talvez as mais frequentes. Temos depois, e nunca podemos esquecer, essencialmente em doentes em que a doença inflamatória intestinal não está tratada, as tais manifestações causadas pelo não funcionamento correto do intestino, portanto, a má absorção. Sabemos que a não absorção de alguns minerais, de algumas vitaminas, podem levar a doenças de pele e depois eu diria também as tais manifestações que vêm da medicação. Mas essas três serão talvez as mais frequentes. Vamos falar de cada uma delas um bocadinho para explicar o que é que cada uma delas é. Comecemos pela primeira, que referiu, que é o eritema... O eritema nodoso. O eritema nodoso é talvez o que nós vemos mais nos doentes com doença inflamatória intestinal. É importante saber que o eritema nodoso aparece relacionado com várias outras doenças. Uma delas é a doença inflamatória intestinal. O eritema nodoso é uma inflamação da gordura debaixo da pele, nós chamamos de gordura subcutânea, debaixo da pele, e que se manifesta por pequenos nódulos vermelhos dolorosos, habitualmente nas pernas. É importante porque há uma relação entre o aparecimento do eritema nodoso e a atividade da doença inflamatória intestinal. Em alguns doentes com doença inflamatória intestinal em que há o aparecimento do eritema nodoso, nós devemos ficar atentos, porque significa que pode haver alguma atividade aumentada. Uma agudização da doença inflamatória intestinal. E o que acontece habitualmente é que se nós tratarmos a doença inflamatória intestinal, o eritema nodoso também melhora e nós fazemos também tratamento para o eritema nodoso, que é habitualmente sintomático, ou seja, não é o tratamento, o importante é a doença de base, o tratamento da doença de base. Depois temos o pioderma gangrenoso. O pioderma gangrenoso é talvez aquele que nos assusta mais. Não é muito frequente, mas vemos nos doentes com doença inflamatória intestinal. Manifesta-se por úlceras, feridas, dolorosas, rapidamente progressivas. E que também o pioderma gangrenoso pode estar associado a outras doenças, mas a doença inflamatória intestinal é uma importante causa deste tal pioderma gangrenoso. O importante é o tratamento de base da doença, o tratamento da doença inflamatória intestinal e alguns tratamentos que nós fazemos direcionados a essas feridas. Quanto mais cedo, melhor? Sim, é fundamental, porque o atraso no tratamento também leva a um agravamento e a um aumento das lesões. E são lesões dolorosas, feridas que causam muito mal-estar ao doente. Às vezes o diagnóstico pode não ser feito logo no início. Às vezes temos dificuldades. É preciso fazer exames, fazer biópsia da pele. Mas é talvez, eu diria, aquela manifestação que nós gostamos menos de ver. E depois falamos também da estomatite aftosa, que no fundo é uma manifestação dentro da boca de alterações da mucosa, com aftas, que está muito associado também à doença inflamatória intestinal e, portanto, temos também que resolver. Queria só, porque não falei anteriormente, existe também uma situação de manifestação cutânea da doença inflamatória intestinal que nós chamamos de Crohn, mais na doença inflamatória, na doença de Crohn, chamamos de Crohn metastático. Tem este nome feio de metástase, não tem a ver com neoplasias, com cancro, mas é o aparecimento na pele de lesões de Crohn. Ou seja, se nós formos fazer a análise a essa doença de pele, a essa lesão de pele, ela é parecida com o que nós vemos no intestino. E pronto, também precisa de tratamento. E eu diria que talvez estas serão as manifestações mais importantes. As manifestações mais importantes. O professor falou também, tocou aí na questão da oncologia e da questão do cancro. Devíamos também falar nisso. Há aqui, de facto, alguma relação entre a doença inflamatória intestinal e a parte oncológica e o aparecimento, digamos assim, de um cancro de pele? É uma questão importante e nós muitas vezes damos esse apoio à gastroenterologia. Não há uma relação entre a doença inflamatória intestinal e o risco de cancro de pele. Ou seja, ter doença inflamatória intestinal não aumenta o risco de cancro de pele.
O que acontece é que muitas das terapêuticas que nós fazemos na doença inflamatória intestinal são imunossupressoras, baixam as nossas defesas. E as nossas defesas são importantes no combate ao cancro e ao cancro de pele. Portanto, tem alguns doentes de maior risco natural de cancro de pele, fazendo estas terapêuticas, pode ser importante uma avaliação pela dermatologia. O doente com DI deve, de facto, ter mais cuidados com a praia, por exemplo, com a exposição solar do que os outros doentes, ou não? Deve ter, se fizer terapêutica imunossupressora. Okay. Nesse caso, como todos. Existem muitas outras doenças que fazem terapêutica imunossupressora. E são doentes que também esses devem ter mais cuidado, porque o seu risco natural pode aumentar um pouco. Professor, um tema que às vezes é complicado de se falar e para finalizar a nossa conversa, gostava de tocar nele, que é a relação entre o gastroenterologista e o dermatologista. Diz-se muitas vezes que, de facto, a medicina cada vez terá de ser mais multidisciplinar e tem de haver, de facto, aqui uma ligação entre todas as áreas que de facto estão ligadas à doença inflamatória do intestino. Como é que estamos? A relação funciona bem entre o dermatologista e o gastroenterologista e o resto da equipa, digamos assim? Eu acho que estamos bem, eu acho que é fundamental evoluir nesse conceito da avaliação e da abordagem multidisciplinar em várias doenças, porque muitas destas doenças inflamatória intestinal, algumas patologias da pele, doenças reumatológicas, é muito importante esta avaliação multidisciplinar. Felizmente, eu acho que em muitos locais em que é possível essa avaliação e essa abordagem multidisciplinar, as coisas correm muito bem e, felizmente, nós tentamos dar sempre o apoio que podemos para o doente com doença inflamatória intestinal. No seu hospital funciona bem? No meu hospital funciona bem, felizmente. Muito obrigada, professor. Muito obrigada pela sua Muito obrigado, eu. As manifestações extraintestinais na doença inflamatória do intestino são uma realidade. Problemas na pele podem surgir e há que estar atento. O aparecimento destas lesões pode significar que a DI está ativa. Se isso acontecer, consulta o teu médico. Nós também te podemos ajudar. A PDI está cá para isso.